Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, eu sou mestre cervejeiro e sócio da cervejaria Falck Beer. Estamos agora iniciando o nosso 8º episódio, vamos falar mais sobre a história da cerveja. Pessoal, no último episódio eu mencionei sobre a criação das escolas cervejeiras, né? Nós falamos sobre a Reinheitsgebot, que é a lei da pureza da cerveja da Alemanha, a escola mais ortodoxa possível, né? Ela foi concedida a partir do momento que Pipino Breve, que era rei daqueles condados, ele autorizou as plantações de lúpulo por toda a Alemanha. Então, a escola alemã nasce naturalmente engessada pelo uso obrigatório do lúpulo, né? Enquanto nós temos o pessoal no Condado de Flandres, que pertencia à França na época, onde hoje é a Bélgica, uma escola muito mais ampla e libertária, que permitiu o uso de uma série de especiarias, e nós tínhamos também a escola inglesa. A escola inglesa era predominantemente pelas cervejas não lupulizadas, e que realmente faziam cervejas mais alcoólicas. Então nós temos aí o nascimento das 3 grandes escolas cervejeiras. Hoje muita gente fala em escola americana, uma possível escola brasileira. Eu sou da opinião que nós devemos adotar o nascimento apenas das 3 escolas, porque a escola é uma questão conceitual, não é uma questão de se criar. A história é a história. Então nós temos, por exemplo, as cervejarias inglesas que não utilizavam lúpulo, com uma tendência completamente diferente, né? Usando mais álcool nas cervejas, né? E eu gosto muito de citar, né, o exemplo português das escolas das grandes navegações, né? Muita gente chega em Portugal, volta decepcionado e fala, pô, eu tentei achar onde é que era a escola de Sagres, onde nasceram as grandes navegações. A verdade é que não existiu uma escola física. A escola é no sentido de uma linha de grandes pensadores. Então, Portugal agregou naquela época, em torno de 1470 até 1500, aí grandes navegadores. Então, viu o pessoal de Gênova, o pessoal de Veneza, né? O pessoal da Espanha, o pessoal da Inglaterra, né? Todo mundo que entendia de navegação se reunia em Portugal, porque, na verdade, o reino português estava patrocinando essas grandes navegações, e ali se desenvolveu uma série de avanços nas navegações, como formatos de velas, formas de construção dos cascos das caravelas e das naus, né? Então isso foi a escola de Sagres. Foi uma linha de pensamento que aconteceu. Então, da mesma forma, as cervejas tiveram essa tendência aí, a partir da formação das 3 grandes escolas, e não há que se falar em outro tipo de escola. Você tem variações. Então, por exemplo, as cervejas americanas, quando você fala numa American Pale Ale, você está falando de uma cerveja que utilizou lúpulos americanos, mas com as receitas básicas das Pale Ale inglesas, né? Então, a coisa vai muito em cima disso. O Brasil, por exemplo, criou um novo estilo agora, que é a Catarina Sour. Ela pegou cerveja sour, que vem de escola alemã, e turbinou com alguns ingredientes aí brasileiros, né? Então nós temos as Catarina Sour usando frutas brasileiras. Não quer dizer que nós temos uma escola brasileira de cerveja, tá? Então essa é a tendência. Mas após a Idade Média, a cerveja teve uma série de avanços muito interessantes. Nós temos, por exemplo, aí a criação do densímetro, né? Que na verdade a gente chama hoje de sacarímetro, onde a gente pôde medir o teor de açúcar que existia no mosto da cerveja. Qual a importância disso? A importância disso é que a gente pode acompanhar a fermentação de uma forma mais científica, mais técnica. Então, por exemplo, se o mosto, que é o líquido açucarado que nós vamos oferecer para as leveduras, tem determinado teor de açúcar,
a gente acompanha a fermentação pela diminuição desse teor de açúcar. Então nós temos como acompanhar a fermentação pela diminuição do teor de açúcar. Exemplo, a gente mede o teor de açúcar grau Brix ou grau Plato. Se começou a 12 grau Plato, no segundo dia a gente observa 9 grau Plato, terceiro dia 7 grau Plato. Até no final da fermentação, quando chega a 2,8 grau Plato, por exemplo, no última medição se repete o 2,8 grau Plato, é sinal que a fermentação acabou. Então é uma forma técnica que a gente pode aferir a qualidade da cerveja. Então nós temos a certeza que a levedura não ficou sem alimento, ela terminou a sua fermentação. Então nós podemos terminar a fermentação, diminuir a temperatura do tanque para 0 grau. Com isso nós teremos a cerveja com repetitibilidade, que é uma coisa técnica muito importante. Isso foi inventado no século XVIII, como foi também desenvolvido o uso do termômetro na cerveja, porque antigamente, quando ia se fazer a cerveja, se encostava o pulso na bebida enquanto você resistisse, é porque você tinha chegado a 70 graus, que era a rampa ideal para fazer a quebra dos amidos em açúcar e as enzimas todas se atuarem com perfeição na cerveja. E depois que se descobriu o termômetro, ficou muito mais fácil toda essa prática, né? Mas na época pós-Idade Média, começaram realmente os controles de qualidade na cerveja, né? É muito interessante que existia um grupo de fiscais na Inglaterra para aferir a qualidade da cerveja, que eles usavam calças de couro. Então eles entravam na cervejaria e a cervejaria tinha que ter um banco de madeira onde ali era derramada a cerveja. Então o fiscal sentava nesse banco com suas calças de couro e quando ele levantava, se a calça grudasse, é porque a cerveja não tinha terminado toda a sua fermentação. Então essa cerveja não era recomendada para consumo e era fixado um galho de árvore na porta da cervejaria para que ela pudesse realmente ser indicada ou não aos clientes que iam consumir essas cervejas, né? Então tem histórias engraçadíssimas, né? Nós temos aí, mais uma vez eu volto aí aos clérigos, né? Santa Brígida é considerada a padroeira da cerveja. Dizem que Santa Brígida, ela converteu a água do seu banho em cerveja para poder servir aos monges que visitavam o seu convento. Então, essa santa realmente eu acho fantástica. Santa Brígida, né? E nós temos algumas outras histórias bastante interessantes, né, na pós-Idade Média, né? E aí eu já estou chegando aqui perto dos dias atuais. Nós temos uma história muito interessante, aí já está chegando na Primeira Guerra Mundial, quando um navio que sai da Alemanha com direção à Inglaterra, desculpe, com direção à Suécia, e vai levando um carregamento de cervejas, assim, lotado mesmo de cervejas, e um almirante inglês de um submarino detecta esse navio alemão, e na época que a guerra marítima era romântica, se é que pode chamar de romantismo, algum romantismo na guerra, né? Ele avisa por sinais de rádio ao almirante alemão que iria afundar o seu navio e dava 30 minutos para que todos os marujos abandonassem o barco. Então o almirante alemão fica tão feliz com aquela gentileza que ele concede o seu carregamento de cervejas, ao menos metade dele, de presente ao almirante inglês. E esse navio então depois é afundado e a coisa de 4 anos é encontrado no fundo do Mar do Norte a carcaça desse navio com as cervejas intactas, que ficaram maravilhosas depois de passar tantos anos, né, ao abrigo da luz e na temperatura fria. E foram bebidas saboreadas e hoje estão, inclusive, muitas dessas amostras em museu. E para finalizar, eu tenho um caso aqui incrível também,
que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi após a invasão da Normandia. Os ingleses ficaram abrigados em um campo de pouso, assim, um mini aeroporto, né, perto da Normandia, e ali eles montaram as suas barracas e não tinham mantimentos. Então alguns aviões, alguns Spitfire, voavam até a Inglaterra, buscavam os mantimentos e traziam até os soldados que estavam abrigados nesse campo, que deviam ser praticamente 15 mil soldados. E eles tiveram uma ideia fantástica, porque onde os Spitfire carregavam as bombas era exatamente do tamanho de um barril de chope. Então eles aprenderam a adaptar esses barris de chope nas asas e carregavam esses barris. E eles subiam a uma altura de 12 mil pés, onde esses barris eram gelados pela baixa temperatura do ar. E quando desciam, faziam alegria desse acampamento, porque era chope para todo mundo, né? E tem um escritor, o cara que escreveu o livro descrevendo uma série de histórias da Segunda Guerra, inclusive da Segunda Guerra. Ele era islandês, mas ele servia a RAF, né, a Royal Air Force, que ele dizia o seguinte, que eram os piores voos que ele fazia. Por quê? Se ele tivesse algum erro no pouso e danificasse alguns desses barris, por uma semana ele seria o cara mais odiado das tropas britânicas. Então, pessoal, com essa história eu me despeço, encontro vocês no próximo episódio, que será o 9. Um grande abraço para todos e boas cervejas.